Protestantes se convertendo ao catolicismo. Isso é verdade? Se sim, por quê? Se sim, nós, protestantes, temos aí alguma culpa nisso? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá! Eu ouço sim relatos de protestantes se convertendo ao catolicismo. Mas é um movimento de massa isso? Então, mas antes de falar sobre isso, dessa parte sim, que tem protestantes se convertendo ao catolicismo, é necessário falar sim sobre os dados do IBGE. Ah, vai falar dos católicos do IBGE? Ah, isso aí não conta. Não, conta sim, e já vou explicar o porquê. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aí esses dados do IBGE. Números de evangélicos cresce 61% no Brasil, né? Esse é o censo de 2010. O número de evangélicos no Brasil cresceu cerca de 61% em 10 anos. Temos notado um declínio acentuado na população católica no Brasil. E essa é uma tendência observada no censo de 91, 2000 e 2010. Eu sei. Dentro disso aqui, né, a gente sabe, né? Olha, tá cheio de católico do IBGE, como eles dizem. Eu sei. O que é o católico do IBGE? Que é o católico que não é católico de verdade. Mas também tá cheio de evangélico do IBGE, que não é evangélico de verdade. Tinha um católico não protestante, agora a gente já tem o evangélico, católico não praticante, e agora a gente já tem o evangélico não praticante. Ô mundo! Mas enfim, mas funciona assim. Se há 1 milhão de católicos, de IBGE ou não, se há 1 milhão de católicos, haverá uma chance muito maior de você encontrar mais verdade ali do que se houver apenas 1.000 católicos. Pense, se há 1 milhão de católicos, há a possibilidade que você tenha 2.000 católicos verdadeiros. Mas se há só 1.000 católicos, falsos ou verdadeiros, não há possibilidade que existam 2.000 católicos verdadeiros. Então, nesse sentido, aumentou o número de evangélicos. Boa parte deles não são evangélicos de verdade? Sim. Aumentaram os falsos, mas também há a possibilidade de que se aumentaram os verdadeiros também. Na minha igreja, por exemplo, quase todo mundo ali era católico. E não adianta falar de católico de IBGE. Não, aqui na minha região, ó, eu moro em Guaratinguetá, só para você ter uma noção. O único santo brasileiro é o Frei Galvão, é da minha cidade. É aqui pertinho aqui, ó. Um dia eu tava lá em Goiânia, e aí na fila em algum lugar, e eu perguntaram, de onde você é? E aí eu disse, sou de Guaratinguetá. E ele, terra abençoada, terra de Frei Galvão. Do meu lado direito, coladinho com a minha cidade, Aparecida. A segunda maior igreja católica do mundo está aqui. A vida econômica inteira da cidade gira em torno da Basílica. Do meu lado esquerdo, Cachoeira Paulista. O maior movimento carismático da Igreja Católica, Canção Nova. A vida da cidade também gira muito em torno disso aí. Na minha cidade também é um turismo religioso muito fervoroso. Então tem muito católico aqui. Muito. E muito católico roxo. Muito católico roxo. Na minha igreja, então, quase todo mundo era católico. Quase todo mundo. E boa parte deles eram bastante gente ali que era católico mesmo. Para citar um exemplo, uma família de minha igreja era toda católica e trabalhava com isso, vendendo imagens. De modo que se converter para eles implicaria não apenas mudar de fé, mas mudar de negócio. Afinal, ser evangélico é ver a fabricação de imagens e o que eles chamam de veneração como idolatria. Portanto, eles teriam que perder o emprego. Perder o emprego. Então, na minha região, os católicos de IBGE, eles são meio católicos roxos também. Como assim? Eles não levam muito a fé católica a sério, como por exemplo, eles se embriagam, se prostituem. Sim, porque no catolicismo isso também não é permitido. Mas apesar disso tudo, eles frequentam a missa. Que essa é a verdade em relação a quase todos os católicos. Desde que frequente a missa, tá tudo certo. Tá tudo certo. E isso, eles vão dizer que não tem a ver com a igreja católica em si, é um problema da fé? Não, tem a ver com a igreja católica também. Claro que tem, claro que tem. Claro que tem. Mas enfim, esses católicos, eles acham um absurdo quando um parente se converte ao protestantismo. Então é uma verdadeira luta aqui. Se converter na minha região ao protestantismo, em muitos e muitos casos, geralmente é porque é a conversão mesmo. Então, mesmo diante desse cenário todo, tem um monte de ex-católico na minha igreja, nas nossas igrejas aqui. Pessoas que até perdem emprego, veem os seus familiares se distanciarem por conta de sua conversão ao protestantismo. Então, o que me parece é que protestantes continuam crescendo, muito mais do que o catolicismo. Entretanto, eu creio sim, tem protestantes se convertendo ao catolicismo. E por quê? E aí, eu vou dar uma explicação que é baseada na minha experiência, que não é então uma constatação, ou seja, profunda de tudo que está acontecendo, mas isso aqui com certeza é um cenário, esse que eu vou descrever, é um cenário que explica talvez aí uma boa parte desse problema de pessoas protestantes indo para o catolicismo.
Essas pessoas que se achegaram a mim e que elas diziam que eram evangélicas, mas estavam pensando em ir ao catolicismo. E por que elas quase fizeram isso? Por quê? Essas pessoas começaram a estudar história, política, conservadorismo e foram descobrindo que as pautas progressistas, comunistas, esquerdistas eram pautas completamente anticristãs. E notaram que em boa parte da igreja evangélica eles viam essas pautas. Por exemplo, feminismo. O feminismo é completamente anticristão. Se um evangélico estuda sobre a história do feminismo, ele começa a descobrir que o feminismo entrou por completo na maioria das igrejas evangélicas. Alguns exemplos. O pastorado feminino. Como Wayne Grudem mostra, não havia pastoras sequer em nenhuma igreja do mundo. Nenhuma igreja do mundo, nenhuma igreja evangélica do mundo. Não havia antes do feminismo. Olha que coisa, em 1850 até 1850 não havia uma pastora sequer, declara Wayne Grudem. Nenhuma. Até 1850 não havia uma pastora. Agora, em 1848 aconteceu a primeira reunião oficial do movimento feminista em Seneca Falls. Olha que coincidência! Reunião feminista, 1848. 1850 começa a surgir pastoras, poucas ainda, mas na década de 60, que vem a segunda onda feminista, aí começa a explodir a quantidade de pastoras. Olha que coincidência! Onda feminista, onda de pastoras na igreja. Então, é isso. Então, para toda a igreja protestante, era ponto pacífico que não tinha pastora, mas a partir do feminismo, o fato de que nem no Antigo Testamento nem no Novo há uma pastora, uma mulher em posição de liderança na igreja, foi ignorado. A ordem direta de Paulo sobre as mulheres não poderem ser pastoras, aí essa passagem começou a ser polêmica. Não sei, é cultural e tal, por aí vai. Então, esses evangélicos, eles vão para a sua igreja e eles leem a Bíblia e veem que é proibido isso. Olham a história e entendem que isso aconteceu na igreja por conta do feminismo. E aí o que acontece? Eles olham para a igreja católica, não tem pastora lá. Não tem padra. Padra? Não tem padre do sexo feminino. E aí dizem, tá vendo? A igreja evangélica é revolucionária. Essas evangélicas, esses evangélicos que flertam com o catolicismo, estudam o feminismo e descobrem que a perversão sexual tem muito a ver com a revolução sexual feminista da década de 60. É óbvio, houve outras forças aí para explicar a revolução sexual, mas o movimento feminista com certeza é uma grande força para explicar a revolução sexual da década de 60. E aí, eles estudam isso e chegam à igreja e veem a pastora com a roupa mais colada do que o governo grudado no nosso dinheiro. Sensual. Isso em igreja pentecostal, igreja reformada, as mulheres com roupas masculinas, com roupas sensuais, mostrando as coxas. E elas notam, esses evangélicos que flertam com o catolicismo. Isso aí não é bíblico. Isso é feminismo. Claro, porque a revolução sexual desencadeou um monte de desgraça, uma delas a falta de piedade na vestimenta. Essas evangélicas quase não ouviam protestantes falando sobre piedade em suas vestimentas. Pelo contrário, essas evangélicas e evangélicos que flertam com o catolicismo, eles ouvem os evangélicos justificando o uso de roupas indecentes e masculinizadas para as mulheres. Assim, nossa, Deus não se importa com a sua roupa. O que importa é o coração. Isso, nas igrejas modernas da parede preta, é o que vão dizer para justificar as roupas ridículas que usam e masculinizadas. E, nas igrejas reformadas, eles vão justificar a sua indecência assim. Isso é legalismo. É legalismo. Onde está na Bíblia, não usarás calça legging, seu legalista. E justificam, então, a sua perversão sexual vista nas suas vestimentas através do discurso de legalismo, acusando os piedosos de legalistas. E esse discursinho, então, é visto praticamente em quase todas as igrejas, justificando a sua falta de piedade. E aí, então, esse evangélico, a evangélica que flerta com o catolicismo, sai do canal do pastor, reformado ou não, da pastora indecente, e cai na página de uma católica com vestimentas piedosas, tradicionais. E o que ela pensa? A igreja evangélica é revolucionária. Olha aí, olha que perversão. Depois, a evangélica, ou evangélico que flerta com o catolicismo, estuda e descobre que a Bíblia é super favorável aos filhos, que não há um exemplo sequer de mulheres evitando filhos na Bíblia. Mas nas igrejas evangélicas, as mulheres não querem ter filhos, sejam pentecostais ou reformadas. Elas priorizam a carreira e tantas outras coisas. Então, essa evangélica e evangélico, eles que flertam com o catolicismo, descobrem que isso também é mais uma pauta feminista. O feminismo na igreja. Margaret Sanger criou a primeira clínica de controle de natalidade. Se eu não me engano, foi até ela que cunhou esse termo, controle de natalidade. Ela criou a primeira clínica de controle de natalidade em 1916. Olha que coincidência. 1916, primeira clínica de controle de natalidade. Em 1930, a primeira igreja protestante permitiu o controle de natalidade, porque viam isso como pecaminoso.
Os reformadores viam isso como pecaminoso. Então, olha o que acontece com esse evangélico que está flertando com o catolicismo. Ele volta para a Igreja Católica e está lá no dogma da Igreja Católica, que proíbe a pílula. E essa cristã também descobre que a pílula é uma desgraça com 300 efeitos colaterais, além de ter o seu potencial, ter um potencial abortivo. E aí volta e vê a pastora dizendo, não, que isso? Que isso? Está com 3 filhos, por quê? Isso, a pastora ou o crente reformado, tirando sarro dele, está com muito filho. E aí ele fala, nossa, olha para a Bíblia e na Bíblia é muito positiva em relação aos filhos. A mentalidade se torna negativa somente a partir do feminismo. Olha e esse evangélico que está flertando com o catolicismo. Olha na igreja pentecostal, neopentecostal, reformada, o povo não liga para filho, pelo contrário. O pastor é pai de pet também. E aí eles voltam para a igreja católica e dizem, a igreja protestante é revolucionária, é progressista. Depois, essa evangélica e esse evangélico que flertam com o catolicismo, eles estudam sobre os movimentos revolucionários e sobre conservadorismo. E ele vê os frutos do movimento revolucionário. Caos, morte, ditadura. Você conhece a árvore pelo fruto, não tem como negar. Eu, para falar a verdade, eu lembro quando eu comecei a estudar sobre comunismo, e eu estudei com o seguinte pressuposto. Isso é errado porque onde aconteceu o comunismo, destruiu tudo. Eu fui com esse pressuposto. O comunismo é errado, eu preciso estudar isso, porque ele é completamente falso, porque veja os frutos do comunismo. E aí, esse evangélico que flerta com o catolicismo, ele ouve sobre movimento revolucionário. E vai ouvir que Lutero era um revolucionário. E assim, né, é mentira, não há nada mais conservador do que o sola escritura. Mas, obviamente, também tem um lado que foi revolucionário, no sentido de que os conservadores gostam de dizer assim, não vamos destruir o muro todo se tem furos nele. Vamos consertá-lo. O problema é que a Igreja Católica não tinha um muro com furos, estava tudo podre. Mas enfim, mas não há nada mais conservador do que o sola escritura? É uma volta aos primórdios, ao modo como os apóstolos e Jesus interpretavam a escritura e tinha a escritura, como os apóstolos tinham a escritura como regra de fé. Mas enfim, eles vão ouvir isso. Tá vendo? A igreja cristã protestante é revolucionária. Lutero foi um revolucionário. Não é verdade, mas quando vem todas essas pautas revolucionárias nas igrejas evangélicas, eles acabam acreditando. E falam, tá vendo? A igreja é revolucionária. Então, ao estudar sobre conservadorismo, eles começam a se apaixonar pela tradição, por aquilo que é antigo. E aí encontram na igreja evangélica um culto que parece uma rave. Então eles passam a gostar até da missa morta da igreja católica, porque é tradição. É tradição. E aí, né, ainda olham as igrejas evangélicas, muitas delas são horríveis mesmo. A arquitetura é um negócio horrível. Horrível, horrível, horrível. A mim mesmo é horrível. Eu não vejo a hora de ir para um lugar mais bonito. Muito feio. Não, é tudo novinho e tal, mas não é o que eu gostaria. Mas enfim. E aí eles olham aquilo e falam, tá vendo? Olha que lindo prédio. E aí o que a gente tem então, em essência, são pessoas que se converteram ao conservadorismo. E aí olharam para a Igreja Católica e disseram, aqui é a coisa mais conservadora que eu conheço. No caso dos reformados, tem talvez também outro detalhe que explique a conversão de alguns reformados para o catolicismo. A graça comum. A doutrina da graça comum, difundida no meio reformado, afirma que os ímpios podem contribuir com a Igreja de Deus, pois a verdade é a verdade de Deus, não importa por quem seja dita. Sendo a doutrina da graça comum correta ou não? Sim, porque já teve gente que questionou isso, considerando ela como heresia. Mas enfim, estando as pessoas fazendo bom uso da graça comum ou não, distorcendo talvez, então, a graça comum, muitos cristãos reformados, eles creem, por exemplo, que se pode abraçar a psicologia, e é em nome da graça comum, ignorando assim o Salmo 21, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. E eles, em nome da graça comum, andam no conselho de ímpios, como Freud, Skinner, Watson, Viktor Frankl e por aí vai. Se um crente reformado pode andar ao lado de tais ímpios, por que não beber de Olavo de Carvalho? E no fim, essas pessoas acabam se convertendo ao conservadorismo. E como acreditam que a Igreja Católica é o que há de mais conservador, voltam para Roma. Agora, o que eu tenho a dizer para você que talvez está flertando com o catolicismo por ver todas essas pautas feministas em muitas igrejas evangélicas, até em igrejas sérias e boas, porque tem uma boa parte de igrejas evangélicas que nós nem consideramos que são igrejas.
As igrejas mais tradicionais, por exemplo, não consideram que as igrejas neopentecostais são de fato igrejas, são seitas. Mas enfim, meu irmão, uma igreja protestante séria, mesmo que exista ali algumas pautas feministas, ainda é uma igreja. Agora, a igreja católica, ela não é igreja. As igrejas evangélicas com pautas feministas têm erros. A igreja católica é a encarnação do erro. Ela é essencialmente oposta ao que Jesus falou. E também é uma farsa, pois tudo isso que você vê de progressismo nas igrejas evangélicas não está presente na igreja católica. Se foi por isso que você abandonou a igreja evangélica, foi para o lugar errado. Teologia da libertação, por exemplo, está lá na igreja católica. Aí se você falar assim, não, mas é numa parte. Tá. Então, em relação a protestantes também é a mesma coisa. É numa parte que tem progressismo. Tem uma boa parte que está se mantendo fiel ali. Então fique na igreja evangélica. Então, nos documentos oficiais, a igreja católica parece linda até. Não pode, tem que ter muito filho. Na prática, quase ninguém. Só mais essas pessoas que você vê no YouTube aí. Você vê nas redes sociais, com famílias grandes. Na prática, a maioria não segue isso. E tem mais. Há muitos pastores sérios acordando para essas pautas feministas, comunistas e revolucionárias na igreja. Basta, por exemplo, ver o alcance de um canal como o meu. A quantidade de pastores que me acompanham aqui, que me chamam para pregar. Isso significa, o meu trabalho, o meu canal, significa que tem muita gente que gosta do que eu falo, que me acompanha, que concorda comigo. Ou seja, então tem bastante gente aí sim, bastante pastores sérios. Uma bênção, graças a Deus por eles. Bastante sim. Então você não precisa ir para Roma, né? Você vai encontrar feminismo lá também. Então, nós protestantes, obviamente, temos coisas em comum com o conservadorismo. Mas o cristianismo, ele não é conservadorismo. Você precisa se converter a Cristo por meio do Evangelho. E se você quiser saber mais, por que o catolicismo é tão errado, assista ao meu vídeo Por que eu não sou católico, que por sinal foi proibido em vários países na Europa. Também chegou a ser proibido aqui por um tempo no Brasil. Aí você vê a importância de assistir a este vídeo. E assista também a minha série sobre reforma, onde eu desfaço várias mentiras que são ditas sobre o protestantismo e eu dou argumentos bem fáceis de serem comprovados. Porque às vezes, porque o livro tal de história, é sempre difícil falar sobre história, não é? Mas tem esse historiador aqui, aí tem esse historiador era católico, aí ele falou uma coisa. Os argumentos que eu dou ali para defender o protestantismo são facilmente verificáveis. Facilmente verificáveis. Então assista essa minha série, em que eu tento mostrar que o que de fato moldou o Ocidente livre e próspero não foi o catolicismo, foi o protestantismo. Deixe seu comentário aqui, assista esses vídeos, envie para um amigo seu que está flertando com o catolicismo. Deus abençoe.